Esse vai ser um vídeo muito difícil de fazer. Como eu disse lá na parte 1, o que eu vou trazer nesse vídeo vai chocar tanto os meus amigos mais próximos quanto familiares. Mas vamos lá. Esse é um assunto no qual eu não gosto de tocar. Pouquíssimas pessoas hoje em dia sabem que eu passei por isso. Mas eu acho importante falar. Porque vai ter gente falando assim: ah, mas pelo menos você deve ter sido muito bem paga para fazer essas horas extras todas. Vocês querem saber a minha história? Então aqui vai a minha história como biomédica. Dezembro de 2019, eu estava num relacionamento, a gente dividia apartamento, dividia as contas, os dois trabalhavam, e eu fui chamada para, enfim, depois de 3 anos e meio procurando uma oportunidade, trabalhar na minha área. Ele me encorajou, me apoiou, falou: não, vamos, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Ele deixava o carro dele comigo para que eu pudesse ir para o hospital, porque eram, 7 da manhã, 7 da noite, horário muito cedo e tal. Ele achava mais fácil ele ir de transporte público para o trabalho dele, que tinha muito mais opções, e o horário era mais tranquilo do que eu estar no hospital às 7 da manhã. Comecei no hospital muito feliz, e aí 3 semanas depois ele me chamou para conversar e me comunicou de que nós estávamos terminando e que ele estava saindo do apartamento naquela semana. E alguns dias depois, ele de fato saiu do apartamento. Bom, eu segui com a vida. Ele deixou o carro comigo por algumas semanas, por mais umas 2 semanas, para que eu pudesse me adaptar à rotina do hospital, a ver como eu ia fazer para me locomover. O bairro onde eu morava, o único acesso de transporte público dentro do bairro era o metrô, e eu tinha um problema com isso. Como eu era plantonista, eu trabalhava domingo sim, domingo não. Eu tinha que estar no hospital das 7 da manhã às 19 horas. E o metrô abre às 7 da manhã e fecha às 19 horas. A gente vai começar a entrar na parte que é difícil de falar. O que eu vou falar aqui, eu não comentei com ninguém na época. Até hoje, pouquíssimas pessoas sabem disso, desse período. Mas foram 6 meses muito difíceis. Muito difíceis. Financeiramente falando. Eu passei esses 6 primeiros meses vivendo de pão, miojo e ovo. Era o que dava para comprar. Depois de pagar todas as contas, era o que dava para comprar. Além disso, voltando na questão do transporte, como não era possível eu ir trabalhar no domingo, eu fui conversar com meu chefe. Uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão até hoje, que entrou na minha vida e que foi um anjo. Ele não só abriu as portas do laboratório quando eu não tinha experiência alguma, que nenhum outro laboratório quis fazer, como ele também foi muito amigo e muito parceiro sempre. Eu pedi para conversar com ele e isso foi uma das situações mais humilhantes que eu já passei na vida. Não por ele. Ele foi incrível, mas pela situação em si. Eu conversei com ele, eu expliquei a minha situação, eu expliquei o problema do transporte. E eu sabia da minha responsabilidade, do compromisso que eu tinha feito com o hospital, e eu não fui. Pedi a ele que eu não fizesse plantões aos domingos. Isso era problema meu. Eu não ter como chegar lá não era problema do hospital ou dele. O que eu fui pedir a ele foi para que nos domingos que eu tivesse plantão, eu pudesse chegar à noite no hospital, no sábado, dormir no dormitório ou do laboratório ou do hospital, trabalhar no domingo e, ao final do plantão, no domingo à noite, que eu pudesse novamente dormir no hospital para ir embora na segunda de manhã, quando o metrô abrisse. Ele foi incrível comigo, ele entendeu, ele me contou a história dele, que eu não vou contar aqui, porque senão é um vídeo sobre fofoca de terceiros. É fofoca, mas é da minha vida. Ele me contou a história dele também, momentos difíceis que ele passou, disse que me entendia e que o que ele pudesse fazer para me ajudar, ele faria, claro, dentro das limitações que ele mesmo tinha. E ele autorizou que eu fizesse isso. Ele foi a única pessoa com quem eu falei desse período difícil que eu estava passando, na época. E eu só falei com ele porque eu precisava da autorização para fazer isso, para dormir no hospital. Graças a Deus, eu não precisei fazer isso muitas vezes, eu acho que eu fiz 2 vezes isso, de dormir no hospital. Porque logo surgiu uma vaga no plantão da noite, uma analista saiu
E o meu chefe me perguntou se ficaria melhor para mim se eu mudasse para o turno da noite. E ficaria, porque eu não teria problema com o horário do metrô. Então, assim que eu entrei na minha área profissional, que eu comecei a trabalhar como biomédica, eu passei por essa situação de precisar pedir para dormir no hospital. E esses 6 meses que eu passei tendo dinheiro para comprar apenas ovo, pão e miojo. Claro que eu tinha refeições decentes, dia sim, dia não, porque eu tinha alimentação no hospital nos dias que eu estava de plantão. Então, café da manhã, almoço e lanche da tarde, nos dias que eu estava de plantão, eu tinha, mas em casa realmente era o que dava para comprar. E eu passei por isso sozinha, calada, porque, primeiro, eu sei que muita gente nesse país passa dificuldade. Eu sei que, infelizmente, isso é a realidade de muitos brasileiros e não é momentânea. Eu sabia que no meu caso, provavelmente era uma fase, era algo que ia melhorar. Eu já estava tentando conseguir um segundo trabalho em outro laboratório para, enfim, somando os salários, ter uma vida mediana. E eu também fiquei calada, não compartilhei isso com a minha família e com amigos, mesmo os mais próximos, porque não é um período do qual eu tenho orgulho. Eu fui aprovada em 2 federais com 16 anos de idade. Eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada. As pessoas sempre me viram como alguém muito inteligente, com um futuro brilhante pela frente. Não sabemos onde preparar esse futuro. E eu não queria desapontá-los. Eu não queria. Eu devia trazer orgulho para minha família e não preocupações, não problemas, não uma situação como essa. E aí, por fim, eu consegui um segundo emprego nesse segundo hospital, nesse segundo laboratório. E financeiramente a coisa ficou um pouco melhor. Conseguia ter uma vida mediana. Então vocês imaginam, se eu não quis me expor para os meus familiares, para os meus amigos mais próximos, numa situação delicada como essa e pedir ajuda nessa situação, imagina me expor na internet. Se hoje a vaquinha online está de pé, é porque realmente eu sei que dessa vez eu não consigo sozinha. Infelizmente, para resolver a minha situação com o órgão regulador irlandês e não perder o prazo e tudo que eu fiz até aqui, esse foi o único jeito encontrado. Se tivesse outro jeito, essa vaquinha nem existiria. Mas enfim, voltando a quem diz que, ai, mas pelo menos você ganhou muito dinheiro com as horas extras, vamos falar sobre a realidade dos profissionais de saúde no Brasil? Parte 3.